Se é difícil entender o sistema educacional no Brasil hoje, com todas as suas diretrizes e bases da educação, imagine no século XVIII. Eu sou Isamira Chimenez, professora de História, e hoje eu vou falar sobre a educação no Piauí. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos sobre educação, eu acredito que vai ser 3 ou 4 no máximo, sobre esse tema, justamente porque eu quero trabalhar o início, o meio e fim sobre a educação. Nesse vídeo eu vou trabalhar com esse livro aqui como base, que é o livro que ele vai trazer um recorte de 1730 a 1859, né, Educação Escolar das Crianças Índias no Piauí, da Maria Alvine Barros Vieira. Mas na frente eu quero trabalhar também livros como esse da Terezinha Queiroz, que já vai trazer o sistema educacional do século XIX, né, educação no Piauí, e quem sabe a gente trabalhar também com a educação feminina no ensino superior, com esse livro Múltiplas e Singulares, da professora Elisângela Barbosa, que traz aí a história e memória de estudantes universitários de Teresina de 1930 a 1970. Bem, para esse primeiro vídeo eu vou trabalhar o início aí dessa educação no Piauí, como que a gente trabalha o início da educação, assim como todo no Brasil, a gente vai trabalhar com essa educação aí introduzida pelos jesuítas. De 1706 até 1759, a gente vai ter essa educação aí voltada para a criança índia. Essa criança índia, ela teve essa predominância do trabalho temporal, tanto dos jesuítas como também dos frades capuchinhos de Santo Antônio. Eles vão trazer essa educação por intermédio das missões de aldeamento e trazendo aí como base aquele livro que a gente já comentou em vídeos passados, quando eu falei sobre os jesuítas, que é o Ratio Studiorum, que é um livro que traz aí um plano de organização educacional da Companhia de Jesus, trazendo essa educação tradicional. Um fato interessante quando a gente fala de educação no Piauí é que em 1704 foi criado um noviciato de Jequitaia na Bahia, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque ele foi financiado, tanto as terras onde ele foi construído como o dinheiro para construir, ele foi financiado por Domingos Afonso Mafrense. Eu não sei se você se lembra, Domingos Afonso Mafrense é um dos precursores aí da colonização do Piauí. E o que isso traz de interessante? Que também, quando ele morreu, ele deixou em testamento todas as suas terras aqui no Piauí para que fosse ocupada por esses jesuítas. Ele deixou em testamento para a Companhia de Jesus. E os jesuítas vieram para cá tomar conta dessas terras e em troca também ele pediu que fosse aproveitado aí dessas terras também a educação, que eles pudessem ensinar as crianças das regiões. Então foi isso que eles fizeram. Os jesuítas também, além dessas missões de aldeamento, dentro dessas fazendas em que eles ocupavam, eles também ensinavam um ensino de primeiras letras, tanto para crianças órfãos, para índios, filhos de escravos, eles ensinavam esses estudos de primeiras letras. O ensino de primeiras letras, se você não sabe, era basicamente ensinar a ler e escrever, né, noções de aritmética, que são as 4 operações da matemática, o catecismo, é claro, e também regras de civilidade. Lembrando que essa educação, ela em princípio foi voltada para a criança índia, então as regras de civilidade eram muito importantes para eles tirar eles da cultura deles e trazer essa cultura europeia para eles, que eles acreditavam que era uma ideia de civilização correta para esses índios. O século XVIII vai ser o século dessas missões de aldeamento, né? O século da escolarização da criança índia. E é por intermédio dessas aldeamentos que eles vão trazer esse ensino de primeiras letras. E muitas vezes esses moldes, eles exigiam que os índios frequentassem essas aulas, que eles se confessassem, que eles se vestissem de forma adequada, trazendo junto com isso uma característica muito rígida, muito dura, muitas vezes trazendo aí o uso da violência e trazendo também estereótipos do índio como um ser relaxado, que não seguia aqueles padrões. No Piauí, assim como todo o Brasil, né, a gente vai ter essa presença missionária também trazendo um fator que ele vai ser muito relevante para a educação no Piauí, que é justamente a questão da criação de escolas, né, através dessa criação de seminários, de conventos, que a gente vai ter esse conceito de escola que a gente tem hoje, que é no âmbitozinho fechado, naquela salinha quadradinha, nesse estilo, que vai vir
justamente desses seminários, desses conventos que vai ser introduzido dentro do âmbito da Igreja Católica. No finalzinho já do século XVIII, já para o século XIX, a gente vai ter as famílias de elite trazer uma educação diferenciada, né? Que é aquela educação no âmbito doméstico. Essa educação do âmbito doméstico, muitas vezes, ela acontece quando as próprias mães já trazem esse ensino de primeiras letras, já ensina quando elas sabem, né? Elas ensinam para os filhos a leitura, a escrita, noções de aritmética, ou muitas vezes um membro da família que se formou, ele vai ajudar essas crianças da família a aprender esse ensino de primeiras letras, quando não contratado um professor particular. No livro que eu citei, ela fala sobre a questão da bibliografia do Manuel de Souza Martins, que ele fala que ele foi educado, ele aprendeu a ler e escrever em casa, e depois, posteriormente, na Fase da Esperança, que era do seu tio, Marcos Francisco de Araújo. E lá é que ele vai ter esse ensino de gramática. A Fazenda da Prosperança, ela era de propriedade do Marcos de Araújo Costa. Ela vai funcionar de 1820 até 1850 e ela vai funcionar da seguinte forma. Ela vai funcionar em forma de internato, recebendo crianças aí de 8 a 10 anos, tanto crianças aí de parentes como também órfãos. Lá eles vão ministrar essas aulas em quadros de madeira, eles vão ter bancos, esses quadros de madeira, eles são pintados de preto para que eles possam riscar com pedras de tauá. E também o período letivo, ele vai durar o ano todo, tendo um intervalo apenas de 15 dias, uma vez ao ano. Como eu falei, era um internato. Eles aprendiam nessa escola a ler, escrever, contar, também alguns rudimentos de gramática latina. Os materiais que eram utilizados nesse ensino era a Bíblia, que era escrita em latim na época, e também algumas atas que eram da Câmara de Oeiras, ou mesmo cartas de particulares para eles aprenderem a ler. Então, como vocês observam, o material ele era muito escasso, então eles utilizavam qualquer coisa até mesmo cartas de particulares para poder ensinar as crianças a ler, trazendo aquela pedagogia tradicional da leitura em voz alta, da leitura para que todo mundo da sala pudesse ouvir. A partir do século XIX, especialmente nas cidades, é que a gente vai ver o surgimento de algumas escolas, porque até então o ensino ele era dentro de casa ou nesses semináriozinhos. A educação primária, ela era destinada para o ensino de leitura e escrita, né? A gente tinha também alguns cursos destinados a humanidades. Quando a gente tinha escola que tinha cursos destinados a humanidades, a gente não sabe ao certo quais cursos, mas dentre essas possibilidades era filosofia, latim, lógica, retórica, teologia, além também de alguns saberes práticos que muitas vezes eram em escolas públicas destinadas a crianças pobres, que era a produção pecuária ou alguns outros ofícios mecânicos. Como a educação destinada a crianças pobres, ela estava associada a essa assistência, não só essa assistência, como também uma forma de controle social, para que essas crianças mantessem aí o padrão de estar locados em trabalhos manuais, em que a elite não corresse o risco de competir com essas pessoas. Dentre essas escolas que traziam esses subsídios aí do recurso público, a gente vai ter uma escola muito importante aqui no Piauí, que vai ser o Colégio Educando Artes, que ele vai ser em Oeiras e vai funcionar de 1847 até 1873. A gente também vai ter um voltado para meninas, só que não tem muitas informações sobre ele, e também ele funcionou durante um curto período de tempo, que é a Casa das Educandas, que ela vai funcionar de 1851 até 1859. O Colégio Artes, ele era destinado a crianças órfãs, mas também a algumas crianças muito pobres. Ele funcionava em regime de internato e trazia, além da escolarização primária, esses ofícios mecânicos, como de carpintaria, marcenaria, ferreiro ou alfaiate, sapataria, cursos de músicas, além também de instrução militar, que era para que essas crianças depois elas pudessem fazer parte da Guarda Nacional, que, tentando não cometer anacronismo, seria o que a gente conhece similar hoje à Polícia Militar. Os meninos, eles tinham direito à alimentação, a vestuário e também a tratamento de moléstias. Para quem não sabe, tratamento de moléstia é tratamentos médicos. E os dados que o livro traz é que de 1849 teriam 15 alunos
Em 1850, 25 e 1867, 68 alunos. De 1847 até 1873, escolarizou mais ou menos aí 70 crianças. A Casa das Educandas, como eu já havia falado, não tem muitos dados sobre ela, não tem esses dados de quantitativos, apenas que ela só funcionou de 1852 até 1854. E qual eram os tipos de professores que a gente tinha na época? Bem, nesse recorte do livro, a gente tinha os mestres de cátedra cativa, que eram os mestres que recebiam os alunos em sua casa, eles não precisavam se deslocar, então eles recebiam os alunos em suas casas. Eles não eram a grande maioria. Os mestres ambulantes, como o próprio nome já diz, eram mestres que saíam à procura de seus alunos. Eles iam desbravando aí o sertão, em incursões do sertão piauiense, justamente para escolarizar essas crianças de quem podia pagar, e ele ficava hospedado na casa dessas pessoas que eles iam ensinar. Os procedimentos desse ensino, geralmente eram escolhidos pelos próprios pais e afastavam muito do que era ensinado nas escolas públicas. Não tinha uma diretriz, não tinha uma norma que dizia como essas crianças deveriam ser educadas. Então, a gente tinha um mestre de ensino individual, o simultâneo e o mútuo. O individual, como o próprio nome já diz, é quando aquele professor ensina apenas uma criança. O simultâneo é quando o professor ele se encarrega de ensinar um número proporcional de alunos e ele trabalha simultaneamente esses alunos, independente da idade ou do grau de conhecimento deles, mesmo que sejam graus diferentes. O ensino mútuo era um ensino mais digamos assim, mais inovador da época, que era um método de ensino que era coletivo, mas o professor ele se dirigia como o porta-voz, né, como um superior na sala de aula, e ele trazia aí todo o conhecimento, ele era inquestionável. Esse método é conhecido como método de Lancaster, que traz o professor como protagonista da sala de aula, e ele escolhe um aluno para auxiliar ele nesse ensino. Aqui os alunos eles já estão no mesmo grau de ensino, e ele tem um auxiliar, que é onde ele reporta, e esse auxiliar traz aí as dúvidas da turma para ele, para que apenas uma pessoa se reporte ao professor. Esse método ele teve como objetivo, né, ensinar o maior número de alunos possível a um baixo custo e também trazendo uma qualidade superior, né? Ministravam atividades de ensino e aprendizagem que visavam a memorização. Então, trazendo que os alunos fizessem muitas cópias, que eles memorizassem, que eles memorizassem poesias, sabatinas. Então, era por meio da memorização, que hoje a gente chama de decoreba. A educação em tempo integral, ela variava aí, em média, 8 horas. A gente tinha também a questão dos materiais, né, para esses ensinos. Para os pais, eram cobrados a pena, que era para escrever, a esponja, o papel, tinta. Para esse ensino simples, apenas lápis, tinta, papel ao máximo. Para o ensino mútuo, se era cobrado um pouquinho mais de materiais, como quadros de tabelas ilustradas, dicionários, quadros de leituras, tinta, pena, lápis, quadro negro e ardósias de diversos tamanhos. Ardósias são pedaços de pedra, popularmente falando. Geógrafos me perdoem. Em 1749, a gente vai ter aí o Seminário de Santa Úrsula da Parnaíba, que vai funcionar em Oeiras, que vai ser um ensino de primeiras letras de gramática latina. Vai ser um ensino secundário para os colonos, ele vai funcionar até 1759. Em 1759, a gente tem um marco aí, um acontecimento. Além do João Pereira Caldas assumir o governo aqui no Piauí, a gente tem a expulsão dos jesuítas. E a gente bem sabe que quando os jesuítas vão ser expulsos, a gente vai ter uma série de reformas pombalinas que vão acontecer aqui no Brasil. Essas reformas aí também vão ser no âmbito educacional. Logo que todas essas instituições que eram dos jesuítas vão passar a ser do Estado, né? Então, as reformas pombalinas, elas já visavam a educação escolar aí, pública, universal, obrigatória, laica, da qual grande parte da Europa já estava aderindo. Quando os jesuítas vão ser expulsos, a gente vai ter 17 colégios que funcionavam na tutoria dos jesuítas, 36 missões e 27 residências. O que vai introduzir aqui, que vai trazer à tona, é um diretório que já vinha sendo escrito desde 1758, que é o Diretório dos Índios, que ele vai passar a funcionar até 1798.
Esse diretório ele vai trazer uma série de normas de como educar os índios, de como tratar o que pode, o que não pode. Se você tiver curiosidade de ler sobre esse diretório, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E esse diretório ele vai ser elaborado em 1755, mas só vai ser publicado em 1757. São 95 artigos que vai estabelecer tanto a proibição de usos de termos como negro para o índio, de suspensão da língua, que eles vão ter que usar apenas a língua portuguesa, também o incentivo ao casamento interracial, dentre outras coisas. Também vai começar a ter um grande incentivo da criação de escolas públicas, né? De 1794, a gente vai ter um grande debate que vai surgir na elite, que era quem queria essas escolas públicas, porque por mais que sejam públicas, essas escolas elas vão atender uma demanda específica, né, que é os colonos, a elite, porque por mais que seja público, ainda custava muito ter tempo livre para estudar. E vai ter uma crítica muito forte que em 1794, os subsídios literários, que é o imposto do Piauí voltado para a educação, ele cabia à Junta da Fazenda do Maranhão a recolher. Então, a Junta da Fazenda do Maranhão recolhia esses impostos e eles decidiram como isso deveria ser aplicado. Então, vai ter uma crítica muito forte, dizendo que eles não estavam aplicando, e o Maranhão dizendo que eles não estavam pagando. Então, é aquele leve trás que a gente já conhece hoje muito bem. Em 1758, a gente vai ter uma cadeira de gramática latina na Vila do Parnaíba, em que o professor Manuel de Araújo ele vai chegar para aplicar esse ensino mútuo, que era até então novidade, mas não vai durar muito tempo. Ele vai funcionar durante a manhã e tarde, mas em 1792 já vai fechar. Então, as escolas aqui no Piauí, elas vão abrir muito rápido, assim como elas vão fechar muito rápido. A gente não vai ter um controle, muito menos de te dizer qual o método e como era aplicada essa educação no Piauí. Muitas dessas escolas não vão trazer esse levantamento. Vai ser bem precário recolher esses documentos, esses levantamentos. No dia 4 de setembro de 1815, a gente também tem documentado que foram criadas mais 3 escolas de primeiras letras, em Oeiras, Parnaíba, Campo Maior, que até então esses lugares não tinham escolas públicas. A gente vai ter uma crítica dos professores como trazendo baixos salários. Esses cargos de professores eram ocupados através de concurso, mas era uma burocracia muito grande. O professor não precisaria apenas ser formado, ele tinha que ter boa índole, então tinha diversos critérios que esse professor devia ter para assumir, e os salários eram muito baixos. Então tem concursos no Piauí para esses professores, da qual não vai aparecer ninguém se candidatando. No dia 12 de junho de 1822 também a gente vai ter a criação de mais 4 escolas em Parnaíba, Jerumênia, Marvão, e também uma cadeia de gramática latina na Vila do Parnaíba. O século XIX, como já havia falado, é o século dessa expansão da criação de escolas públicas, né? Em 1822 a gente vai ter aqui 17 escolas de primeiras letras, né, criadas de gramática latina de forma provisória aqui no Piauí. Em setembro, a gente vai ter mais 7 escolas que vão ser criadas em Oeiras, Vila do Parnaíba, Vila de Valença, Jerumênia, Vila do Marvão e Vila de Campo Maior. 3 delas eram de gramática latinas, uma em Campo Maior, uma em Oeiras e outra em Parnaíba. Vai ser criada também uma cadeira de filosofia em Oeiras e outra de gramática latina plena e trigonometria retilínea na Vila do Parnaíba. Pode parecer muito, mas não era. Era pouquíssimo, e essas escolas elas fechavam muito rápido por falta de demanda, e muitas vezes o governo dizia que não tinha condições de manter essas escolas. Em 1838, a gente vai ter 21 escolas de primeiras letras no Piauí. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma imagem de como era organizado as classes e o plano de ensino, né? Não se engane, aqui a gente vai ter classes, mas essas classes elas não correspondem ao número dos anos de estudo. Tipo, a gente tem primeira, segunda, mas ela não é primeira classe e depois passar para a segunda classe como a gente conhece hoje. Então, aqui o sistema, aqui é o plano de ensino. Essa próxima imagem vai trazer os horários de como funcionava, para vocês também terem uma noção de como funcionava na época. Em 1844, a gente vai ter ao todo 21 escolas, 18 dessas escolas eram para meninos e 3 delas eram para meninas. Como eu já havia falado, não existia uma diretriz de como essas escolas elas deviam funcionar, então tinha uma diversidade de escola. Do ano de 1844 até 1859, a gente vai ter escolas de internato, externato, simultâneas, que funcionavam tanto para crianças como para adultos, tanto para meninas como para meninas, separado ou simultâneo.
escolas secundárias, onde a gente também vai ter alunos de primeiras letras, alunos de aprendizados de oficinas. Existia uma procura por normatizar essas escolas, esse ensino, de homogeneizar esse ensino, que ele trouxesse uma regularidade, trouxesse aí um critério de como, quando entrar na escola, quais disciplinas, mas até então a gente não tinha essa norma. A gente tinha alguns regimentos, como o regimento de 1838 do Colégio de Pedro II, que vai ser o regimento que vai ser utilizado na Fazenda da Boa Esperança, e até então a gente não vai ter uma lei que vai normatizar isso. Em 1846, o número de escolas no Piauí ele vai passar de 21 para 24. A gente não tem um número exato porque no próprio livro a autora ela traz que muitas escolas não tiveram seu levantamento. Então a gente vai ter aí apenas um dado de 268 alunos e 54 alunas nesse ano de 1846. Como dados gerais, em 1850 a gente tem 26 escolas funcionando no Piauí, 18 para meninos com 477 alunos, 8 para meninas com 133 alunas, no total fechando aí 610 alunos. Em 1851 a gente tem essa exigência aí do professor se adequar ao ensino normal, que a gente vai estar introduzindo o ensino normal aqui no Brasil, e vai haver essa demanda, vai haver essa procura, mas também não vai haver essa especialização do professor, vai haver a cobrança do professor, mas não vai ter meios para que ele possa aplicar esse ensino normal. Aquela história que a gente acha que surgiu de hoje, né? Onde o Estado culpabiliza o professor por não fazer o seu trabalho e o professor não recebe subsídios do Estado para poder fazer o seu trabalho. Isso já vem de bem muitos anos, essa culpabilização aí dos professores versus os recursos do Estado. De 1853 até 1859, a gente vai ter um total de 32 escolas públicas no Piauí. Mas assim mesmo a gente vai ter muitas críticas desses colonos falando que o número de escolas é insignificante perante a população do Piauí. O governo vai alegar que não tem recursos para manter essas escolas ou para abrir mais escolas, e esse incentivo aí do ensino secundário pela elite. O que é o ensino secundário? Essa escola normal ela vai trazer esses alunos que já sabem o ensino de primeiras letras e começar a ensinar outras pessoas. Porque essa crítica, esse ensino para que o ensino secundário seja apenas para a elite, vai trazer aí, esse medo do que o filho do pastor, o pobre, ele consiga crescer e ascender socialmente. Só para vocês terem ideia, eu vou trazer aqui para vocês um trechinho que ela fala no livro. Vamos lá. Que diz o seguinte: o ensino primário é essencial ao homem para qualquer mística que ele se dedique. Entretanto, que os estudos secundários apenas convir com um pequeno número, pois que um povo não pode ser formado em sua máxima parte de literatos, sob pena de ver perecer a agricultura, o comércio e todas as mais indústrias, e levantar-se a hidra da miséria e das ambições desenfreadas. Resumindo, que o que ele diz é que se todo mundo conseguir um ensino secundário, não vão mais querer trabalhar como comerciantes, como camponeses. Então, precisa que exista gente pobre para que exista gente rica. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas os próximos vou tentar deixar ele mais enxutinho, mas é só porque é uma introdução e eu precisava trazer esse material aqui pra vocês. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha e até a próxima.